A gente começa o programa de hoje com um relato forte e revoltante de uma mulher que teve um parto no Hospital Regional Materno-Infantil, mas a criança morreu. Para a mãe que denuncia, a criança morreu por causa do procedimento. Ela acusa os profissionais de saúde de negligência e pede justiça. O Estado entrou, inclusive, com uma ação nesse sentido. Eu vou falar com a Valéria Cristina, que fez a reportagem sobre o assunto, que conversou com essa mãe, conversou com o Estado. Já já a gente chama a reportagem completa. Valéria, mas é um caso muito forte, viu? Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos acompanha. A gente fez essa reportagem que foi divulgada ontem, conversamos com a mãe, com a vítima, e ela passou todos os relatos sobre o dia do parto da filha, que isso aconteceu no dia 9 desse mês. E ela falou sobre esses relatos fortíssimos, que comoveu muitas imperatrizentes, muitas mamães, não só aqui de Imperatriz, mas do Estado em geral. Esse assunto repercutiu bastante. E no dia que a gente tomou conhecimento do caso, a gente pediu nota ao governo do Estado, pedimos um posicionamento, encaminhamos a denúncia. E ontem a gente recebeu, já ontem à noite, no final da noite, a resposta aí que foi dada pelo governo do Estado sobre esse assunto. Nós também pedimos nota ao hospital, mas a gente ainda não recebeu um posicionamento mais específico sobre o assunto, porém o hospital disse que chamou toda a equipe que estava de plantão no dia do parto para conversar, para prestar esclarecimentos e que depois iria se posicionar. A gente segue aguardando aí essa nota. Mas o governo do Estado confirmou que abriu um processo administrativo para apurar a denúncia feita pela mãe. E aí a gente vai seguir acompanhando esse caso, é claro. Vamos agora, então, acompanhar a reportagem, que é muito forte. E não existe essa justificativa de que o bebê já estava morto. Continua sendo um bebê e continua sendo uma vida. Era a minha vida, era a minha filha Aurora, que eu vi cair ali naquele chão de hospital. E no momento em que ela caiu, que eles não pegaram logo, eu queria morrer, ter morrido junto com ela. E na verdade, eu já me sentia morta, depois de tudo que eu já tinha passado. Vou te deixar sozinha, deixa ela aí, já que não quer ajuda. Foi o que a consultora óptica e fotógrafa Vitória Silva Gomes Dantas ouviu do médico que conduziu o parto de sua primeira filha no Hospital Regional Materno-Infantil no último dia 9. A denúncia de violência obstétrica no hospital foi denunciada por Vitória nas redes sociais no final da noite de ontem. Além das frases desrespeitosas que ouviu do médico, Vitória viu a filha cair no chão durante o parto. Primeiro ponto do que aconteceu comigo naquele dia foi: a Aurora caiu no chão. A minha filha, quando eu coloquei a força, eu tava morrendo de dor e eu coloquei aquela força assim máxima, ela saiu de uma vez e o médico simplesmente, que estava conversando com o enfermeiro ao lado, falando de mim, que não iria me ajudar porque eu não queria colaborar e tal, na questão de botar força, ele estava falando de mim pro enfermeiro do lado e não estava lá para receber a criança. Na hora do nascimento da neném, ainda por cima puxaram ela. Eles chegaram a puxar, me forçando mesmo a botar a menina pra fora. Chegaram a puxar ela. Foi quando eu gritei e falei: pelo amor de Deus, não faz isso comigo. A gravidez de Vitória era de risco. Aos 4 meses de gestação, ela descobriu que a filha tinha uma má formação no coração, que foi apontado pelos médicos como a causa da morte da bebê. Já de luto pela morte da filha, Vitória conta que ficou mais de 1 hora na maca de parto, em uma situação de desconforto e sem permissão de ter acompanhamento da mãe ou do marido. Encerraram o parto, me deixaram em cima de uma daquelas mesinhas mais de 1h30. Falaram que não tinha cama para me botar, que não sei o quê, e me deixaram lá. E detalhe, não deixaram minha mãe entrar, não deixaram meu esposo entrar. Eu estava sozinha, tá? Eu estava sozinha em uma sala com um médico e alguns enfermeiros que estavam com ele. Eu não estava na sala de parto que estavam as outras moças parindo, Eu saí, eles me tiraram de lá para essa sala. Dali eu pensei que seria algo melhor. Não, vão me dar mais atenção e tal, mas não. Foi totalmente contrário. Mas a série de sofrimento não parou por aí. No dia seguinte, após o parto, Vitória quase foi submetida a uma ultrassom transvaginal que era para ser realizada em outra paciente. No dia seguinte, o que aconteceu? O enfermeiro chegou e falou assim para mim: olha, eu vou te levar para fazer uma ultrassom,
que tem que fazer e tal. E eu já fiquei meio naquela, porque não tinha me falado sobre isso. Mas ok, né? E isso era uma transvaginal. E eu tinha acabado de ganhar bebê. Gente, questão de 1 minuto para ele poder começar a ultrassom comigo, o enfermeiro chegou dizendo que não era eu. Eles tinham trocado, ou seja, eu ia passar pelo processo de uma ultrassom transvaginal sem precisar. A dor de perder a filha, que era tão desejada por Vitória e pelo marido, não diminuiu. A denúncia nas redes sociais é para alertar outras mães a não se calarem diante desse tipo de violência. E hoje eu quero e vou usar as minhas redes sociais para ajudar mamães a conhecerem os seus direitos no parto, para que não passem pela dor psicológica que eu passei um dia. O Hospital Regional Materno-Infantil disse à nossa equipe que o prontuário da paciente está no núcleo de investigação da unidade de saúde e que toda a equipe que estava de plantão no dia do parto foi chamada para prestar esclarecimento e que só após ouvir a equipe irá se pronunciar sobre o assunto. Nós também entramos em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, que informou que está apurando o caso. Quando eu estava grávida, que eu perguntava para algumas mulheres como foi teu parto, que algumas respostas eram bem negativas, eu arrisco até a dizer que a maioria delas, tipo, eu não quero nem lembrar desse dia, ou um semblante triste, né, ao parar e pensar no dia do parto. Eu ficava tipo, mas como assim? Não é pra ser assim, não é pra ser normal uma mulher ter a lembrança do parto como um dia ruim, né? Porque até então, pra mim, o parto era um dia mágico, o parto era um dia que era pra ficar na história, mas em um sentido positivo. Mas isso caiu como um muro de tijolos, essa realidade caiu na minha frente no dia 9 de fevereiro de 2022, quando eu fui dar à luz à minha filha Aurora. Não tem outro sentimento diante de relatos tão fortes de uma mãe em luto a não ser revolta. Volto a falar com a Valéria. Valéria, vamos reafirmar a resposta do governo do estado diante dessa denúncia tão séria. E vale lembrar que em nenhum momento as instituições envolvidas negaram. Nada foi negado em nenhum momento. O que foi falado foi de investigação, não é? Exatamente. A gente ainda está aguardando uma nota com um posicionamento mais específico do Hospital Regional Materno-Infantil, né? Como eu falei no início do jornal, eles emitiram uma nota anteriormente falando que chamaram a equipe de plantão que fez o atendimento, né? Que realizou o parto da vítima no dia para prestar esclarecimento. Mas nós recebemos uma nota do governo do estado informando que um processo administrativo foi aberto, sim, para apurar a denúncia feita pela vítima, né? E a gente vai seguir acompanhando, assim que a gente receber uma nova nota aí do Hospital Regional Materno-Infantil sobre esse assunto, com um posicionamento mais específico, a gente vai estar informando também, mas nesse momento a gente já confirma que um processo administrativo foi aberto para apurar o caso. Muito grave mesmo, e a gente vai continuar de olho, pode ter certeza. A todas as mães que aproveitaram a reportagem para fazer seus relatos também, a nossa solidariedade, como mulheres, como seres humanos, porque não é possível que tantos relatos de dor e sofrimento em um momento de parto sejam considerados normais. Não tem como isso ser normalizado. Por isso, toda a nossa solidariedade a tantas mulheres que compartilharam também momentos de relatos de dor, não só no Hospital Regional Materno-Infantil, mas em outras instituições de saúde durante o parto. Fica aqui a nossa solidariedade. Imperatriz Online.